Fala, minha galera! Já estava com saudade de vocês. Como é que estão todos? Tudo tranquilinho? Tudo belezinha? Para quem não me conhece, meu nome é Celi Anderson, sou tecnólogo em radiologia e estarei a partir deste momento dando uma nova disciplina a vocês, que é radioproteção e dosimetria. Vamos nessa, minha galera. É uma matéria muito tranquila, é uma matéria muito fácil, é uma matéria deliciosa. E tenho certeza que todos vocês irão gostar, beleza? Vamos fazer o seguinte, eu vou gravar o vídeo aula e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir lá no meu WhatsApp e perguntar. Belezinha, galera? Vamos dar início à radioproteção e dosimetria. Primeiramente, eu queria saber de vocês o seguinte. O que vinha a ser radioproteção? E aí? O que é que vocês estão pensando? O que é que vocês estão imaginando? O que é radioproteção? O que é dosimetria? Vocês devem perguntar. Radioproteção, na verdade, o que pode ser é a proteção da radiação. Beleza! Quem pensou assim está absolutamente certo. E dosimetria? O que seria? Dosimetria, vocês devem estar imaginando, vem de quê? De dose. Beleza? Dose de quê? De radiação. Tranquilinho, galera? Então vamos dar início à nossa aula. Olha lá, ó. Todo trabalho realizado com alta precisão é regido de normas e regulamentos. Na radiologia não é diferente, principalmente porque se trata de uma atividade que envolve indivíduos e atividades com equipamentos de alto risco, onde qualquer deslize pode resultar em um dano irreversível. Por isso, a radioproteção, ela será a responsável pelas determinações e normas para quem trabalha com a radiação iônica. Assim, este curso, esta aula, é para apresentar e informar normas e regras de seguranças necessárias para quem vier a trabalhar com essa determinada radiação. Só para que vocês lembrem, toda profissão ela tem um índice de perigo. Toda profissão, a gente não pode tirar nenhuma profissão. Toda profissão pode ter algum acidente ocupacional. Até mesmo aquela que você senta em frente ao computador e começa a digitar. Em algum momento da carreira, você vai sentir dores aonde? No punho, no braço. É o que é isso? Um acidente ocupacional. Não é verdade? Quando se trata da radiologia, a gente tem que ficar mais atento. Por quê? Porque passamos a trabalhar com radiação ionizante. É uma radiação altamente perigosa. Então, se a gente não tem normas de segurança para trabalhar com radiação ionizante, vai acontecer acidentes ocupacionais todo momento, toda hora, todo dia. Então, é necessário essas normas para que barre esses acidentes ocupacionais. É necessário que nós, como profissionais das radiologia, profissional da radiologia, técnico de radiologia, tecnólogo de radiologia, auxiliar da radiologia, tenha em mente
normas de segurança, justamente para não ocorrer um acidente ocupacional e a gente não ter uma doença aí ao longo da vida. Beleza, galera? Tranquilinho? Qual o objetivo da radioproteção e dosimetria? Conjunto de medidas que visam proteger o indivíduo, seu descendente e o meio ambiente contra efeitos indevidos causados pela radiação ionizante. Espera aí, professor. Não é um conjunto de medidas para proteger só eu que sou técnico? Não é só para proteger os técnicos? Não, galera. Você como profissional, os seus descendentes, tipo filho, neto, bisneto. Professor, mas neto, filho, neto, bisneto, lá na frente ainda, eu quero ser pai daqui, eu quero ser mãe daqui a 10, 20 anos, e eu tenho que começar a proteger agora? Sim. E vocês vão entender o porquê. Você tem que se proteger para não passar, né, algo para o seu descendente. E, por fim, o meio ambiente, né? A rua, o ar, né? A floresta, o mar, os animais, tudo o que se refere ao meio ambiente. A gente tem que ter uma determinada proteção. Mas aí a gente vai saber primeiro o que é radiação. Vocês sabem o que é radiação, certo? Mas para poder a gente entender o porquê a gente tem que se proteger, a gente tem que saber o que é, não é verdade? Vamos lá? O que é radiação? Vocês já sabem, mas eu só vou dar uma balanceada, uma revisada. Vamos lá? Radiação é a propagação de energia, ou seja, é a transmissão de energia de um sistema para o outro por meio de ondas eletromagnéticas, ou então por meio de partículas. Quando eu falo radiação, eu estou me referindo à radiação total, aquela que é ionizante e aquela que é não ionizante. O que vocês precisam entender nesse momento, que radiação é a propagação de energia, é a transmissão de energia de um sistema para o outro, ok? Tanto por meio de ondas eletromagnéticas ou por meio de partícula. Aí a gente tem a radiação ionizante e a radiação não ionizante. Como a gente já sabe o que é radiação, vamos agora saber o que é radiação ionizante e radiação não ionizante. Vamos lá. A radiação ionizante é aquela que possui energia suficiente para arrancar elétron de um átomo. Eu tenho ali, o meu átomo, e no momento em que eu emito uma determinada radiação ionizante, essa radiação, ela vai lá no átomo, arranca o elétron do átomo e deixa o átomo sem elétron. Beleza? E a radiação não ionizante? A radiação não ionizante não possui energia suficiente para arrancar elétron de um átomo. Porém, a radiação não ionizante, ela vai excitar
o elétron. Ela não tem força suficiente para arrancar o elétron do átomo. Mas ela vai lá e deixa o elétron, ó, todo cibulindo. Todo cibulindo. Aí o elétron, ele vai sair de uma camada para outra. Ok? Ele está excitado. Essa radiação não consegue tirar ele daquele átomo. Então, o que acontece ali vai sempre estar o quê? Ele vai estar saindo de uma camada para outra. De uma camada para outra. Que camada é essa, professor? K, L, M, N, O, P, Q. Isso aí vocês deram em física das radiações. Então, ele sempre vai estar ali, ó. No momento que ele é excitado, ele vai sair de uma camada e vai para outra, de uma camada e vai para outra, ao retornar para o átomo, né? Para a sua unidade principal, ele retorna com mais força. Beleza, galera? Tranquilinho? Deu para entender o que é radiação ionizante e radiação não ionizante? A radiação ionizante é aquela que possui energia suficiente para arrancar elétron de um átomo. E a radiação não ionizante? Aquela que possui energia suficiente para excitar o elétron do átomo. Ok? Ou seja, ela não tem energia para arrancar o elétron do átomo, e sim excitar. Beleza, galera? Radiação ionizante. Olá, ó, mais uma vez. São radiação que possui energia suficiente para arrancar elétron de um átomo. Quais exemplos de radiação ionizante? Temos aí, ó, radiação por partículas carregadas. Alfa, beta, prótons e elétrons. Por partículas não carregadas. Temos o que aí, ó? O nêutron. E por ondas eletromagnéticas, temos a radiação gama e a radiação X. Esses são exemplos, tá? Exemplos de energia suficiente para arrancar elétrons do átomo. Vamos lá mais uma vez? Sim, professor. Quais são as radiações que têm essa energia para arrancar elétron do átomo? Professor responde ao aluno. Partículas carregadas. Alfa, beta, prótons e elétrons. Partículas não carregadas. Nêutrons. Ondas eletromagnéticas. Radiação gama e radiação X. Beleza, galera? Tranquilo aí para todos? E a não ionizante, que é aquela que não possui energia suficiente para arrancar elétron do átomo. Mas eu tenho que me lembrar que ela não arranca o elétron do átomo, mas excita os elétrons. Sair de uma camada para outra. Vocês não podem esquecer disso. Ela não arranca elétron do átomo, mas excita os elétrons. Ela não arranca elétron do átomo, mas excita os elétrons. Não esqueçam disso. Por quê? Porque no momento que ela excita os elétrons, ela faz uma quebra molecular. E após essa quebra molecular, ela faz o quê? Ligações iônicas, ligações químicas. É justamente o que? Esse elétron ele sai de uma camada K e para a camada L. Sair da camada L, assim sucessivamente. Beleza? E quais são essas energias que conseguem excitar o elétron? Você tem aqui, ó, ultravioleta, infravermelho, radiofrequência, laser,
micro-ondas e luz visíveis, certo? Essas são as radiações que conseguem excitar os elétrons. E toda a minha aula que eu dou de radiação ionizante e de radiação não ionizante, eu falo de um pequeno equipamento que todos nós, ou a maioria de nós, temos em casa, que é o micro-ondas. Por quê? Porque quando você coloca o alimento no micro-ondas, você dá eletricidade ao micro-ondas, ele sai quente. Alguém já se imaginou o porquê? E aí? Justamente porque o micro-ondas está emitindo a radiação que está quebrando a partícula dos alimentos, assim fazendo que os alimentos fiquem aquecidos. Pronto. Somente isso. Fique embaixo da luz visível. O que é que você vai sentir? Não vai esquentar sua pele? A mesma coisa o micro-ondas vai fazer com o seu alimento. Esquentar. Por quê? Porque essas partículas enviadas pelo micro-ondas, essa radiofrequência enviada pelo micro-ondas, vai fazer com que o micro-ondas, né, vai fazer que quebre as partículas, na verdade, dos alimentos, assim aquecendo. Beleza, galera? Deu para entender? Só para lembrar vocês, quando ocorre esse fenômeno de aquecimento, passa a tirar todo o nutriente do alimento. Então, se vocês puderem evitar comer comida através de micro-ondas, evitem, porque ali você só está enchendo sua barriga, mas não estará se alimentando devidamente. Tranquilo? Qualquer dúvida referente a isso, vem no meu WhatsApp depois que eu posso estar explicando melhor. E radioatividade? O que é radioatividade? Radioatividade é a propriedade que o núcleo instável possui de emitir partículas e radiações eletromagnéticas para se tornar estáveis. Para aí, professor, me explica isso. Vamos lá. Radiação, galera, é energia. Coloquem isso aí na cabeça de vocês. Radiação é energia. Radiação é energia. Ok? Todo núcleo, ele busca a sua estabilidade. Todo núcleo busca a sua estabilidade. Ele tem que ter o mesmo número de elétrons e o mesmo número de prótons. Ok? Eles buscam isso. Ter o mesmo número de elétrons e ter o mesmo número de prótons. Ok? No momento que eu tenho um núcleo com maior número de prótons, ele está altamente carregado. Ou seja, no momento que eu tenho um núcleo cheio de cargas positivas, ele está instável, cheio de energia. Certo? E aí é que entra a radioatividade. A radioatividade é a emissão dessa energia até o núcleo se tornar estável. Beleza, galera? Beleza? Rapidinho, deixa eu só dar uma tossida aqui.
Então, vou explicar mais uma vez o que é radioatividade. Eu tenho um núcleo altamente carregado de carga positiva. Ou seja, eu tenho um núcleo cheio de energia. Esse núcleo cheio de energia, ele está incomodado. Ele está agoniado. Ele está desesperado para ter a paz dele. E como é que esse núcleo vai ter a paz dele? Tirando essa energia que tem muita dentro dele. Para que ele fique o quê? Sossegado. Para que ele fique em paz. Para que ele fique estável. No momento que esse núcleo tira essa energia de dentro dele, isso se chama radioatividade, porque ele vai emitir essa energia para que ele fique estável. A emissão dessa energia é que conhecemos, é que chamamos de radioatividade. Beleza, galera? Tranquilinho? Interação da radiação com a matéria. Temos aí, ó, o chamado efeito Compton. Tá? Primeiramente, interação da radiação com a matéria é quando, tá, a radiação ela interage com a matéria, ela entra em contato com a matéria, ela adentra a matéria. No momento que ela adentra a matéria, ela tem o quê? Um efeito. Beleza? E aí a gente tem o efeito Compton. O que é o efeito Compton? Efeito Compton é a diminuição de energia de um fóton, ou seja, o aumento do seu comprimento de onda, tipicamente na faixa do raio-x ou raio gama, que acontece devido à interação com a matéria. Beleza. Professor, o senhor leu, agora me explique. Vamos lá. No momento que eu diminuo a energia, eu aumento o comprimento de onda. Beleza? Entenda. No momento que eu diminuo a energia, eu vou aumentar o comprimento de onda. Isso se refere ao raio-x e ao raio gama. Vamos lá. Como é que eu vou diminuir essa energia de um fóton? Aproximando a matéria da radiação. No momento que eu aproximo a matéria da radiação, eu vou diminuir a energia. Não é isso? Como assim, professor? Quanto mais perto que você tiver de um material radioativo, menos energia ele vai ter para interagir com sua matéria. Como assim, professor? Ele vai trabalhar menos. A radiação vai trabalhar menos para interagir com a sua matéria. Um exemplo. Eu tenho a 1 metro de distância de mim um material radioativo. E vocês têm a 10 metros de distância de vocês um material radioativo. Beleza? Tranquilo? A mim, 1 metro. A vocês, 10 metros. Qual a radiação que vai gastar mais energia? Qual a radiação que vai trabalhar mais? A que está próximo a mim, que é 1 metro, ou a que está próximo a você, que é 10 metros?
obviamente vai gastar mais aquela que vai percorrer mais. Ou seja, ela vai gastar mais energia ao interagir com vocês. Vai gastar menos energia, diminui-se a energia para interagir comigo, que só tem o quê? 1 metro. Isso é chamado efeito Compton. Beleza, galera? Tranquilo? Aí eu tenho aí o efeito fotoelétrico. Esses aí vocês conhecem sem saber. Vamos lá? O efeito fotoelétrico é a emissão de elétron por um material, geralmente metálico, quando exposto a uma radiação eletromagnética. Por exemplo, a luz. Para aí, professor, e vocês vão saber melhor. Quem nunca viu uma janela com papel alumínio? Me diga aí. Né? Coloca aquele papel alumínio de cozinha. Coloca aquele papel alumínio para impedir a entrada do sol dentro do quarto, dentro da sala. Né? Acredito que a maioria de vocês já viram. Beleza? Então tudo bem. Papel alumínio ali. No momento que o sol bate naquele papel alumínio, o que acontece? A emissão do sol vai bater no material chamado alumínio. E esse material, ele vai ter energia, vai ter frequência suficiente para o quê? Para o quê? Refletir. Né? Ou seja, o Sol joga uma emissão de radiação, onde esse material metálico capta, e vai fazer o quê? Refletir, transmitir. É como você estivesse com um espelho, a luz batesse no espelho e refletisse para você. Beleza? Isso se chama efeito fotoelétrico. Beleza, galera? E por fim temos aí a formação de pares. A formação de pares, tá? Ocorre quando um fóton com energia mínima colide com o núcleo, cedendo toda a sua energia para esse núcleo e dando origem a outra partícula. Por isso que é formação de pares. Vamos lá. Explica isso, professor. Eu tenho um fóton de energia muito pequena. Esse fóton de energia, ele vai colidir com o núcleo. No momento que colide com o núcleo, vai ocorrer o quê? No momento que colide com o núcleo, vai ocorrer o quê? Vai ceder a energia para esse núcleo. Esse núcleo, ele vai dar origem a outro fóton. E aí você vai ter o quê? 2 fótons. Ou seja, formação de pares de fóton. Tranquilo? Deu para entender? Vamos lá novamente. Tem um fóton. Ao colidir com o núcleo, ele vai doar sua energia para o núcleo. O núcleo, com essa energia, ele vai fazer o quê? Ele vai formar outro fóton. Formando outro fóton, você tem o quê? 2 pares de fótons. Tranquilo? Beleza? Tranquilinho? É isso aí, tá? Aí, a gente vai entrar agora em mecanismo de ação das radiações. Muito fácil. Você tem um mecanismo direto
e o mecanismo indireto. Tá? Mecanismo direto. Quando a radiação age diretamente nas moléculas, como o DNA, tá? Principal constituinte do cromossomo do núcleo da célula. Então lá, a radiação ela vai diretamente na molécula do DNA. Ok? A radiação ela vai diretamente na molécula do DNA. Segurem aí que eu vou dizer para vocês daqui a pouco o efeito. E eu tenho o mecanismo indireto. Quando a radiação age na molécula da água, quebrando a molécula da água e produzindo componentes radioativos como radicais livres. Beleza? Segura aí. Não entendi bulhufas de nada, professor. Pronto. Mecanismo direto. Você tem a radiação ali. Ela vai diretamente, não vai passar pelo lugar nenhum. Ela vai diretamente na molécula do DNA e vai danificar a molécula do DNA. Ok? Mecanismo direto. A radiação, ela vai diretamente nas moléculas do DNA. Vocês precisam entender isso. Mecanismo indireto ou efeito indireto. O indireto, primeiro vai ocorrer uma quebra da molécula da água. O nosso corpo, como vocês sabem, ele tem mais de 70 a 80% de água. Quando a gente recebe essa radiação e acontece o mecanismo direto, essa radiação vai quebrar a molécula da água. E, após essa quebra da molécula da água, vai se tornar radicais livres. O nome disso significa radiólise. Vou explicar mais gostoso para vocês. A radiação, ao entrar na estrutura, no corpo humano, vai pegar a molécula da água, que é H2O, e vai quebrar ela. No momento que quebra a molécula da água, o H2O deixa de ser H2O e passa a ser radicais livres. Ou seja, o principal radical livre após a quebra da molécula da água é a água oxigenada. Como assim, professor? Essa radiação vai transformar o H2O em água oxigenada? Sim. Sim. Agora imagine, se no teu cabelo, quando você coloca oxigenado, o que acontece? Imagine dentro de você. Imagine dentro de você. Aí os átomos ou moléculas que vai perder esse elétron por causa da radiólise, por causa da quebra da molécula da água em radicais livres, vai iniciar uma reação em cadeia. Ou seja, começa a se ter efeitos indiretos. O efeito é em mim? Não. O efeito será no meu descendente. Quando o mecanismo for direto, o efeito vai recair sobre mim. Sobre eu, Celi Anderson. Você, aluno. Vai ter aí um possível câncer.
tá? Vai ter um possível câncer. Quando o mecanismo for indireto, o efeito não vai ser em mim. O efeito vai ser, ou poderá ser, no meu filho, no meu neto, no meu bisneto e por aí vai. Ok? Por isso que vocês, galera, vê muita criancinha aí de câncer. Aí vocês perguntam, poxa, não fez nada na vida, né? Não tomou sol, não fumou, não bebeu. Poxa, uma criança dessa com 2 anos, com 4 anos, um bebê de câncer. Por quê? Por causa desse mecanismo indireto que os seus avós, ou os seus pais, ou os seus tataravós sofreram. Deu para entender o porquê do câncer nas crianças? O porquê no câncer de um adulto que teve uma vida super saudável, não bebeu, não fumou, né, não usou drogas, uma vida exemplar, dormia horário que tinha de dormir, uma alimentação saudável, né, praticava esporte, e aí olha com ele com câncer. Ou seja, porque alguém lá atrás sofreu esse mecanismo indireto. Deu para entender, galera? Beleza? E aí a gente tem as etapas da produção do efeito biológico pela radiação. Você tem aí a fase física e a fase química. A fase física ocorre a deposição de energia pela radiação na forma de ionização ou excitação. Quando ioniza, você tem radiação ionizante. Quando excita, você tem radiação não ionizante. Esse efeito aí da fase física, ao sofrer essa radiação, tá? Você tem um efeito biológico de 10 a 13 segundos. O que é esse efeito biológico? Um dano. Um dano, por exemplo, uma queimadura. Uma queimadura é um efeito biológico. Tá? Então, por exemplo, uma queimadura pela fase física, né, você está ali exposto à radiação, então ali de 2 a 13 segundos lhe queima. É um efeito biológico da fase física. Ok? Beleza? Da fase química, o efeito da fase química vai levar ali de 10 a 10 segundos. A fase química nada é mais do que radicais livres ou íons ou agentes oxidantes. Fase química. Você recebeu uma determinada radiação. Essa determinada radiação, ela pega ali o mecanismo indireto. Como é o mecanismo indireto? Vai transformar a sua molécula da água em água oxigenada, ou seja, em radicais livres. Assim, fazendo a quebra da molécula da água. Que efeito é esse? Efeito químico. Por exemplo, se eu jogar lá ali uma avaliação, né, um exercício, descreva que tipo de efeito ocorre. Quebra da molécula da água em radicais livres. Que efeito é esse? Efeito químico. Queimadura após contato com radiação. Que efeito é esse? Efeito físico. Deu para entender, né, galera? E aí eu tenho também, ó, fase biológica. Esta fase vai variar de minuto a anos, que vai depender dos sintomas. Nessa fase biológica aí, ó, vai ter alterações químicas produzidas devido a afetar uma determinada célula. E aí eu vou ter a fase orgânica, quando o efeito biológico passa a desequilibrar o organismo humano. Me explica agora direitinho, professor, e me dê exemplo. Vamos lá. Fase biológica pode ocorrer de minutos a anos.
tá? Vai depender do sintoma. Vai ocorrer ali, ó, uma alteração química. Por exemplo, uma morte celular, um retardo na divisão celular, uma modificação celular permanente. Tudo isso aí, por exemplo, vou dar um exemplo bem específico para vocês. O porquê de uma cicatrização de uma ferida é um efeito biológico. Geralmente, né, uma ferida se cicatriza muito rápido, não é verdade? Mas se ela demora, é porque houve uma alteração celular, houve uma quebra celular. Beleza? E aí eu tenho a fase orgânica. Quando esse efeito biológico ele passa a desequilibrar, se desequilibrar no organismo. Devido àquela ferida que demorou de cicatrizar, foi porque algum órgão não está funcionando direito. Deu para entender? Beleza, galera? E aí a gente tem os efeitos da radiação. A gente vai parar aqui e no nosso próximo videoaula a gente começa aí com efeitos da radiação. Beleza? Paramos por aqui. No nosso próximo videoaula a gente começa aí, ó, efeitos da radiação. Tranquilo? Obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula.